Agora, a gente tem entrevista importante aqui no CNN 360 para a gente repercutir temas como a COP30 que se aproxima. A gente vai conversar com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Seja muito bem-vinda, ministra. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Ministra, gostaria de começar esse nosso papo te perguntando sobre o balanço ético global, né? Ele é um dos 4 ciclos ali de liderança da COP30, com essa estratégia de engajar a sociedade na conferência, operacionalizada pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, gostaria de saber o seguinte: que tipo de discussão vocês estão levando sobre até onde essa discussão pode avançar, o que já foi feito? Gostaria de saber qual o potencial dessas discussões, ministra? Obrigada, Débora. Como você falou, a COP30 ela é um processo que está sustentado por vários pilares. Um deles é o da mobilização. E o embaixador Corrêa do Lago criou uma série de mecanismos para mobilizar os diferentes setores da sociedade, que foram os ciclos. Tem o ciclo dos povos, que é liderado pela ministra Soninha Guajajara, o ciclo dos ministros de finanças, que é liderado pelo ministro Fernando Haddad, para ajudar a viabilizar os mecanismos de financiamento, que estão na ordem de 1,3 trilhão para ajudar os países vulneráveis, e o ciclo dos ex-presidentes de COP, que são aqueles que têm uma experiência em relação à governança das COPs e como ajudar a que a gente possa agregar novos mecanismos que ajudem na arquitetura da UNFCCC. O balanço ético global ele foi pensado mesmo antes dos ciclos de mobilização. Na verdade, a primeira vez em que eu falei da ideia para o embaixador Corrêa do Lago e a CEO da COP, hoje Ana Toni, na época eles ainda não era presidente da COP, nem ela era CEO da COP, era secretária de Mudança do Clima, foi lá em Nova York o ano passado, em setembro do ano passado, mais especificamente no dia 24, pensando a seguinte metáfora: nós tivemos o balanço geral que foi feito antes da COP28 em Dubai, dentro do Acordo de Paris, para verificar se as metas do Acordo de Paris estavam ou não avançando, foi feito esse balanço. Mas, antes da COP, do Acordo de Paris, a liderança da COP de Paris fez uma reunião chamada de Encontro de Líderes Morais. Eu tive a honra de participar desse encontro, eram mais ou menos 70 pessoas do mundo inteiro, e eu pensei, por que a gente não faz uma espécie de balanço ético global para trazer a perspectiva da ética para a discussão da ação climática? E apresentei a ideia para o presidente Lula e ele imediatamente disse que achava que era uma ideia muito potente, e o embaixador Corrêa do Lago entendeu que deveria ser agregado aos ciclos que ele já estava trabalhando na COP. Então, passaram a ser 4 ciclos: dos povos, de finança, de ex-presidente de COP e o ciclo do balanço ético global, sendo que esse é liderado pelo próprio presidente Lula, pelo secretário-geral Antônio Guterres, e contou com uma ação em cada continente. Reuniões que foram feitas, uma reunião por cada continente, convidando algo em torno de 20 a 30 pessoas de diferentes segmentos: mulheres, juventudes, povos indígenas, empresários, trabalhadores, cientistas, filósofos, lideranças religiosas, enfim, tinha ali a diversidade dos atores de cada continente, envolvendo todos os países daquele continente. O termo de referência era avaliar a questão do enfrentamento da mudança climática a partir de um crivo ético. Uma das primeiras questões que foi colocada foi o seguinte: nós já decidimos muitas coisas, já tomamos até decisões importantes, mas estamos há 30 anos sem implementar. Por isso que já estamos vivendo sob a emergência climática. E
No caso, é preciso indagar. É ético assumir compromissos e não honrá-los? Foi a primeira questão que foi colocada. A outra foi, a justiça climática, ela precisa acontecer para todos, mas tem que ter um foco nos mais vulnerabilizados, sejam pessoas, comunidades, regiões ou países, e que meios para proteger essas comunidades faz parte desse crivo ético, porque é impossível você exigir que as comunidades vulneráveis se adaptem, que elas se protejam se elas não têm os meios tecnológicos e nem de recursos financeiros para proteger. Então, o financiamento é fundamental. Mais do que isso, as lideranças políticas, o setor privado e o setor financeiro geralmente assumem metas em relação ao clima e outros segmentos, mas não se tem um mecanismo de fazer a averiguação se essas metas têm indicadores de implementação. Então, é fundamental que cada compromisso assumido possam ser monitorados, seja países, empresas ou bancos. E, ao mesmo tempo, o olhar e o crivo de aprender com as comunidades locais, com as populações vulneráveis. Na verdade, o balanço ético é o esforço da COP30 de ir além da avaliação política, da avaliação técnica e colocar a ética como o crivo da responsabilização sobre o enfrentamento da mudança do clima. Afinal de contas, já morrem mais pessoas em 2 anos, do que as que morreram na Covid-19. Só por ondas de calor a gente perde cerca de 500 mil vidas. E sempre que acontece uma situação de chuva forte, como vocês acabaram de mencionar aí em São Paulo, a gente fica, vai ser um evento extremo? Qual é o risco que está posto para as populações? É preciso se adaptar, sistemas de alerta, remover populações, criar rota de fuga, criar espaços para que as pessoas possam ser adequadamente alojadas para que possa protegê-las, além do cuidado com os sistemas alimentares de comunidades fragilizadas em regiões do mundo. Ministra, vou chamar o nosso analista Theo Cury para participar dessa nossa conversa. Theo. Ministra, boa tarde. Há uma demora muito grande dos países de enviar as NDCs, as metas para essa COP. Dentre os 4 maiores emissores do mundo, a China mandou, os Estados Unidos mandaram no final da gestão de Joe Biden, não deve ser aproveitado pela gestão atual, não é levado em consideração, mas Índia e União Europeia ainda não. De que maneira essa demora do envio das metas impacta nas negociações no que pode ser decidido na conferência? As NDCs, elas são nacionalmente determinadas. É a decisão soberana dos países. Então, elas não estão dentro do processo de negociação no sentido de que, se não tiver NDC, a COP vai ter como tomar alguma providência específica, obrigatória em relação. Não, isso já foi decidido, os países que assumiram esse compromisso no âmbito do Acordo de Paris, nacionalmente determinarão quais são suas metas de redução. Elas são fundamentais no enfrentamento da mudança do clima e é decepcionante que até agora só temos 62 países que submeteram suas NDCs. Uma preocupação com a União Europeia, porque nesse contexto de tanta fragilidade, em termos geopolíticos, em que os Estados Unidos saem do Acordo de Paris, que tenta criar uma força gravitacional negacionista, a União Europeia, que sempre liderou essa agenda, é fundamental que apresente uma NDC robusta e antes da COP30. Então, há todo um diálogo, claro que respeitoso, porque os contextos são muito difíceis na realidade de cada bloco ou de cada país. O Reino Unido apresentou a sua, o Brasil apresentou a sua, a China, como você disse, e a questão que se coloca em relação ao item NDC é que vai ser feita uma avaliação, essa avaliação se dará se as NDCs apresentadas em quantidade e qualidade estão alinhadas com não permitir que a temperatura se eleve acima do nível que foi estabelecido pelos cientistas, que é de 1,5 de aumento de temperatura média da Terra. Provavelmente não estarão alinhadas com a missão de não permitir que a gente ultrapasse 1,5 de temperatura da Terra. Aí,
ainda que não esteja na negociação, o Brasil está preocupado qual é o encaminhamento que nós vamos dar. Porque nós não podemos fazer. Bem, nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima, as pessoas perdem suas vidas, perdem seus sistemas alimentares, os prejuízos são enormes em todos os sentidos e não está alinhado, vamos esperar mais 5 anos, que é o período de atualização das NDCs. Então, estamos discutindo com alguns países que estão igualmente preocupados qual é o encaminhamento, o endereçamento para essa insuficiência de NDCs, bem como outros temas que não estão no mandato da negociação, mas que o Brasil está trabalhando como temas adicionais que são importantes como indicadores de sucesso do multilateralismo climático. Porque o que está em jogo nessa COP, além de resultados importantes da agenda de negociação, da agenda de ação e de mobilização da COP30, é o multilateralismo climático. Se nós não tivermos mecanismos para uma forte agenda de implementação, a gente não vai conseguir dar resposta para os próximos 10 anos. Isso não é uma questão do Brasil, mas a liderança brasileira quer dar uma contribuição para que a COP30 seja um novo marco para lastrear a ação climática no sentido de não mais ficar criando regras, mecanismos, mas de implementar os acordos que já foram feitos. Ministra, a senhora foi ali certeira quando disse que é decepcionante essa quantidade de NDCs que foram encaminhadas. E a senhora menciona agora um gancho que eu queria puxar, que é o multilateralismo. Qual que é a percepção da senhora com essa demora? Qual que é o sintoma? É um multilateralismo em declínio? São os países se esforçando menos? Tem uma influência dos Estados Unidos? Queria entender o que justifica, na avaliação da senhora, essa quantidade de metas não enviadas que, historicamente, é muito baixa se levar em consideração, por exemplo, 2020, 2015. Em relação à posição dos Estados Unidos, você não teve países que seguiram a posição dos Estados Unidos. E isso é um ponto muito positivo. Por outro lado, esse contexto das guerras que criam problemas para além do que já é terrível, que são as perdas de vida, a destruição da infraestrutura dos países e de tudo que está em jogo na Ucrânia, na África e ali na faixa de Gaza, que estamos conseguindo ver agora um desdobramento positivo em relação ao acordo de paz, depois de uma destruição terrível e inaceitável. O que está posto são dificuldades objetivas e a gente vê que existem países que estão, digamos, comprometidos, mas eles querem ter segurança do que aquilo que vai ser apresentado será cumprido. A União Europeia, quando eu conversei agora lá em Nova York com o enviado de clima da União Europeia, o comissário de clima da União Europeia, ele me disse, vamos apresentar antes da COP. Agora já há rumores de que só depois da COP. É claro que isso é uma perda, porque a União Europeia sempre liderou essa agenda, é um parceiro fundamental, esse é um momento decisivo para não permitir uma erosão do multilateralismo climático. Ele tem que ser fortalecido, não apenas a gente dizendo que ele é importante, mas com ações concretas que permitam que ele seja capaz de dar respostas para problemas que não têm como ser resolvidos isoladamente. A questão da migração, a questão do clima e das pandemias só é possível resolver dentro de uma ação global, em parceria, solidariedade e muita cooperação entre povos, países e pessoas. Então, nesse momento que está em jogo, além das agendas de mitigação, adaptação e também na agenda de ação, que é complementar tudo isso, é essa questão do fortalecimento do multilateralismo climático, porque o multilateralismo, de uma forma geral, está sendo prejudicado por essas ações que não consideram que questões estratégicas em relação à paz, em relação à fome, à migração, precisam ter respostas que sejam feitas de forma conjunta por diferentes blocos e países. Na agenda do clima,
é impossível uma solução que não seja de todos. E já temos o agravante dos Estados Unidos. O segundo maior emissor está fora do Acordo de Paris. A China apresentou sua NDC, havia uma expectativa de que fosse uma NDC mais ambiciosa, mas apresentou. E a China é um país que internamente tem feito reduções significativas e externamente tem contribuído com a redução de emissão de CO2, porque foi a China que propiciou tecnologias para o enfrentamento da emergência climática, para fazer mudança na matriz energética global, com as eólicas recebendo, digamos, todo um potencial de diminuição de custos. A questão da energia fotovoltaica também foi barateada, hoje já é mais barata do que a energia de hidroeletricidade. A contribuição na questão do transporte, né, a partir de energia elétrica, os carros que usam baterias. Tudo isso, essa eletrificação das frotas, dá uma contribuição muito grande. Então, a China precisa ser vista também com métricas que sejam inovadoras. Mas a União Europeia tem um papel estratégico, assim como o Brasil, a Índia, a África do Sul, o Reino Unido, enfim, todos os países que historicamente deram conta da agenda do clima, mesmo quando os Estados Unidos não estavam no protocolo de Kyoto, e infelizmente é isso que temos que continuar fazendo com a saída dos Estados Unidos e, felizmente, porque a humanidade não tem como sacrificar a vida e a continuidade da vida no planeta em função de que alguém, por uma visão negacionista, por interesses meramente econômicos, não se atém a um dos piores problemas que a humanidade tem que enfrentar, que é a emergência climática. Ministra, agora para a gente encerrar aqui rapidamente, duas perguntas rápidas. Gostaria de saber como é que foi o encontro com o Papa Leão XIV, se ele vem para a COP, e perguntar sobre o seu futuro político, a continuidade dele. A senhora vai ser candidata ao Senado por São Paulo? É isso que dizem. O encontro com o Papa foi um encontro muito emocionante e muito rico, porque eu tive a oportunidade de ouvi-lo no ato de celebração dos 10 anos do Laudato Si. Ele deu uma ênfase muito grande à questão da mudança do clima. Na minha manifestação, eu tive a oportunidade de poder reafirmar o convite do presidente Lula para que ele participe da COP30 aqui em Belém. E quando eu tive a oportunidade de ter 12 minutos de conversa com ele, em companhia do ex-governador da Califórnia, Aldona Schwarzenegger, ele foi muito acolhedor. Nós apresentamos ali cada um o seu ponto de vista e eu, mais uma vez, falei da importância da liderança dele e da capacidade de convocação da Igreja Católica para a ação climática e quanto será significativo a presença dele aqui na COP30 nesse momento tão crucial da história da humanidade. Em relação Mas ele ao deu meu pista, futuro político, se vem? Ele deu... Desculpa, ele deu pista se vem ou não? Ele deu um sorriso muito acolhedor. Ele deu um sorriso acolhedor, mas, enfim, é uma decisão que está à luz também das agendas que ele tem, de outros compromissos, envolvendo o aniversário da Turquia, enfim, os cardeais que estavam comigo ali, me assessorando de alguma forma, me disseram que tinha uma complexidade, mas eu sei que ele tem uma sensibilidade muito grande para o tema e fez questão de dar continuidade a essa agenda do Laudato Si, de fazer um convite para que eu fosse fazer uma manifestação lá durante o encontro e fez até, no âmbito do Laudato Si, um evento autogestionado do balanço ético global com a participação de várias lideranças religiosas, de diferentes religiões. Então, é uma demonstração de que o tema está o tempo todo presente.
Quanto ao o meu futuro político, né, como vocês estão dizendo, eu agora estou focada no meu presente político, que é dar conta dessa tarefa hercúlea da COP30. Obviamente que eu sou ciente das responsabilidades que temos. São Paulo é um estado interessante para que a gente continue estabilizando a democracia e mantendo agendas importantes de combate à desigualdade, do enfrentamento da mudança do clima, do fim do desmatamento, de melhorar as condições dos brasileiros em um novo ciclo de prosperidade. E ainda bem que temos ali pessoas como Fernando Haddad, o nosso vice-presidente Alckmin, a nossa ministra Simone Tebet, Guilherme Boulos, Soninha Guajajara. E eu fico feliz e honrada que o povo de São Paulo me colocou nesse lugar, porque a minha agenda, na verdade, ela é uma agenda do Brasil e do mundo, né? Não tem fronteira. Às vezes as pessoas dizem, mas você vai ser candidata para São Paulo? A minha agenda não tem fronteira. E São Paulo é um dos estados que pode dar maior contribuição para esse novo ciclo de prosperidade. Então, eu estou participando do debate, né, dialogando tanto quanto possível nesse contexto em que eu estou focada na COP30 com algumas lideranças, mas com certeza eu, Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin, as lideranças de São Paulo que já me referi, Márcio França, vamos discutir qual é a melhor forma de contribuirmos para que o presidente Lula tenha um palanque potente e que São Paulo continue dando a sua contribuição para o combate às desigualdades, à defesa da democracia e da sustentabilidade, ainda mais quando o governador do principal estado da nossa federação em termos econômico, tecnológico, se alinha à visão negacionista, se alinha a visões que confrontam a nossa democracia, inclusive advogando interferência na Suprema Corte. Nós conversamos com Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ministra, é sempre um prazer receber a senhora aqui. Muito obrigada e já fica aqui o convite para a próxima. Obrigada, Débora, obrigada, Théo, e obrigada àqueles que nos acompanharam. Obrigada, Théo Cury, também por participar dessa entrevista. E eu quero agradecer também, claro, a Duda Cambraia e o nosso cinegrafista Rodrigo, que estiveram ali captando essas imagens e organizando tudo para essa entrevista. Obrigada a todos.